Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oyá. Irmãos, irmãs, hoje nós vamos falar do Exu Ventania. Sim, Exu Ventania. Esse vídeo, vou te contar, deu trabalho para fazer. Eu estou há uns 2 meses acendendo vela, dando agrados. Ô Senhor Ventania, me dá a honra do Senhor me contar a tua história, para que eu faça um vídeo e coloque no canal para ajudar teus médiuns, ajudar as pessoas que querem conhecimento e aquelas coisas todas. O que eu quero dizer, eu gosto de falar a essência do Exu e da Pombagira. Então, não são todos os Exus e Pombagiras que eu conheço. Então, aqueles que eu não tive contato diretamente com o médium, eu, através do ocultismo, meus círculos, minhas magias, minhas coisas, eu faço a evocação. Aí eu posso ter resposta na evocação, como às vezes eu posso ter resposta no astral ou em sonhos, caminhos infinitos, tá? Porque Exu é caminho, né? Mas muitas vezes a gente tem que estar na vibe, na essência, a gente tem que estar na mesma vibração para poder acessar o Exu, né, ou a Pombagira. Então não é por isso, muita gente pede, né, aqui, fala do Exu tal, fala da Pombagira tal. Então você tem que ter paciência, tem que ter paciência. Eu não vou tirar de livros ou de outro site para vir contar a história aqui. Tem que ter paciência. Enquanto eu não tiver contato direto com a essência que eu veja com os meus olhos, eu não falo. Então é por isso que demorou esse vídeo do Exu Ventania, tá? E de outros que ainda eu estou precisando fazer, mas enfim, é esse o meu processo. Primeira coisa, igual não é semelhante. Porque se você tem um Exu Ventania na Quimbanda, um Exu Ventania na Umbanda, um Exu Ventania no Candomblé, apesar de ser o mesmo Senhor, né, a essência, a vibe, a ritualística é diferente. Então ele pode se apresentar de uma maneira diferente, tá? Existem diferenças na idade. Um jovem médium, né, um adulto e um médium maduro. Então tem que entender o quê? Que muito ou muitas das coisas que eu disser aqui, esse médium já pode ter aprendido, já pode ter entendido, já pode estar em total sintonia e afinidade com o Exu Ventania. Mas para os médiuns iniciantes, sempre é a chegada de uma nova energia e a adaptação a essa energia, não é? Então, a gente tem que entender que igual não é semelhante. Muda também, muitas vezes, por conta de ser um médium masculino e um médium feminino. Algumas características mudam. A pessoa vive mais o orixá. E o Exu Ventania, ele vem para dar passagem para trabalho. É uma vibe. A pessoa vive muito o caboclo preto velho. O Exu Ventania vem, faz o trabalho dele. Tá. Na Quimbanda, provavelmente, o Exu Ventania é que está na frente das outras entidades e até mesmo de orixá. Então, essa conexão, essa vibe, ela muda por conta desses pequenos exemplos que eu falei. Por isso que eu digo sempre, é muito importante que os médiuns do seu Ventania, ou as pessoas que conhecem o seu Ventania, deixe aqui nos comentários por quê. Principalmente para os médiuns iniciantes. Eles vêm, assistem o vídeo e depois eles vão ler os comentários.
Esses comentários viram um campo de estudo, porque enriquece o vídeo, enriquece o conhecimento, enriquece a diversidade de experiências, mas, além de tudo isso, é honrar o seu Ventania, como em qualquer outro vídeo que eu tenha feito aqui de Exus e Pombagiras. É honrar os nossos guardiões, porque é um vídeo que fica registrado, vira um material de estudo. Então, dentro desse contexto todo, esses aspectos são muito importantes. Por quê? O vídeo ele traz a essência. E lembrando que cada um é dono da sua própria vida, né? Então, tem pessoas que aprendem mais rápido com seus guardiões e tem pessoas que demoram um pouco mais. Faz parte do processo. Vamos começar a falar do seu Ventania pelo óbvio, tá? É um espírito, é um Exu do ar. É um espírito do ar, um Exu do ar. Portanto, uma característica é que eles trabalham em legião. Como que vocês poderiam entender essa legião? Porque legião pode ter vários sentidos, né? Mas imagina um formigueiro e todas as formiguinhas juntas saem afileiradas, juntinhas, para ir buscar as folhinhas e voltar para o formigueiro. Então, por exemplo, eu incorporo o Exu Ventania. Ao meu entorno tem vários outros Exus Ventanias. Entende o que eu quero dizer? Espero que sim. Então, eles trabalham em legião, eles trabalham agrupados, mais ou menos semelhante ao povo cigano. Aonde tem uma cigana, aonde tem um cigano, eles nunca estão sozinhos. Cigano e cigana não anda sozinho. Então você está lá com o seu cigano, com a sua cigana, e acha que só ela que está lá. Não, não está. Aí o que acontece? Pode acontecer desse Exu Ventania, ele se apresentar e dizer assim: eu sou Exu Ventania do Reino das Almas. Pode acontecer. Eu sou Exu Ventania do Cruzeiro. Eu sou Exu Ventania da Lira. Tudo é possível, gente. Dentro da espiritualidade, tudo é possível. E esse possível não pode ser engessado. Então, caso aconteça do seu Exu Ventania ter algum reino, tipo esses que eu comentei, aqui tem a playlist dos reinos. Aí você assiste esse vídeo e depois você vai complementar, mesclar as informações, assistindo o Reino das Almas, da Calunga, do Inferno, da Lira, do Cabaré. É isso, tá bom? É que é muito difícil, por isso que eu demorei a fazer esse vídeo. O Exu Ventania, ele transita, não sei explicar como, entre o presente, o passado e o futuro. Por quê? A nossa forma humana, ela é de que forma? Nós trabalhamos com relógio, nós somos cronológicos. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, meio-dia, 3 da tarde, 8 da noite. Então, a nossa forma humana entende isso. Aí, quando a gente vai falar que o Exu Ventania transita entre o presente, passado e futuro, a gente não consegue ter uma compreensão dessa habilidade. Então a gente utiliza a nossa mente, tá? Porque esse presente, passado e futuro não é no sentido de previsões, não é no sentido de oráculo, é no sentido dele estar em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as dimensões, em todas as possíveis entradas e saídas dentro desse cosmos que é o nosso planeta. Então, eu não saberia definir isso em palavras precisas,
Mas essa magia dele estar em todos os lugares, e até mesmo presente, passado e futuro, dentro da realidade espiritual, existe. Existe e é muito difícil explicar. Possivelmente, os médiuns do seu Ventania vai saber explicar isso muito melhor do que eu. Eu consigo explicar esse ponto até aqui. Vamos falar um pouquinho da morada do seu Ventania, tá? Essa morada espiritual, o seu centro de força, seu centro de poder. Não esquecendo que ele é um Exu. Então ele pode estar numa casa de Exu, numa tronqueira, num assentamento, tudo igualzinho a todos os outros Exus. Mas ele tem alguns aspectos de ponto de força muito interessante para fazer magias, para se fazer oferendas, para se conectar com ele, entendeu? Para buscar revelações com eles. Então vamos a alguns pontos. Topos de montanhas. E isso é muito óbvio. Topo de montanha está onde? Está mais acima, passa mais vento, é o habitat. Consegue entender essa essência do arquétipo, da gente associar o Exu Ventania a um topo, a uma montanha, a um prédio bem alto, sabe? Sabe quando você vai num terraço de um prédio de 30 andares e você abre suas mãos, salve Exu, laroie Exu Ventania, daqui a pouco vem aquele vento. Então pensa nesse aspecto. Você também encontra o Exu Ventania nas neblinas. Meu bem, não tinha pensado nisso, então pense. A neblina. Todos os aspectos que eu for falar aqui no vídeo, você tem que levar esses aspectos tanto para as polaridades positivas, como para as polaridades densas, tá? Que vocês vão compreender ao longo do vídeo. Por exemplo, os eventos climáticos. Você encontra o Exu Ventania. Por quê? Aquele vento, aquela formação, aquela aglomeração de nuvens. Aí começa a dar raios, trovões. Aí precipita chuvas. E o vento está ali. Então, esse momento é um momento de grande conexão, principalmente para os médiuns, do Exu Ventania. Por quê? É a força da natureza, é a expressão física e espiritual. Então, se você evoca, se você chama, ali está ele. Porque como vento, ele está em todos os lugares. Mas ele tem que ser chamado, ele tem que ser evocado, ele tem que ser lembrado. Então você imagina um filho e uma filha do Exu do Vento. Aí aquela tempestade acontecendo. Ô meu pai, tira as tempestades da minha vida, lava a minha casa, lava meus caminhos, purifica, traz novos conhecimentos, limpa minha mente, limpa meu corpo, tira as demandas. Entende? A ritualística mágica da palavra, da conexão, de sair da caixinha e achar que tudo é na vela e no frango. Pensa em se conectar, em se misturar. Você que é médium, se mistura com o tempo, com as ações climáticas, com as montanhas, se mistura com as neblinas quando possível, tá? Você também vai encontrar nas correntes marinhas. Então, por que correntes marinhas? O vento, ele muda as correntes marinhas. Tanto ele traz ventos frios, ventos quentes, eles precipitam chuvas, tempestades dentro do mar. E aí, que proveito que você tira disso? Primeiro, que você entende que Exu Ventania está em todos os lugares. Segundo, que você entende que ele é um espírito associado ao elemento ar. Então, é óbvio que ele está presente em qualquer evento da natureza. Então, isso é uma magia muito grande. Muito grande. Por exemplo, para o fogo,
existir? Precisa do ar, precisa do Exu Ventania. Então você faz uma ritualística, uma magia, um exemplo, com o seu marabô, tá? E você quer um plus, você quer potencializar essa magia, se você chama o Exu Ventania, lembra que o ar, o vento, aumenta o fogo. É a mesma coisa de floresta. Tem um foguinho ali, de uma bituca de cigarro. Aí sai aquele foguinho, vem o vento, quando vai ver, a floresta toda está pegando fogo. Então vocês conseguem compreender, de maneira filosófica talvez, a expressão espiritual do Exu Ventania. Então, de um foguinho pode virar o quê? Um incêndio. De uma brisa pode virar o quê? Um furacão. Então, olha como isso é profundo para os médiuns ou para quem invoca as forças do Exu Ventania. Não é para poucos, não é para os fracos. E vocês vão sempre complementando. Lembra que eu vou contando as coisas e depois eu junto tudo, tá? A moda Sandro de Oiá, que é muito importante. O vento, o ar, ele não espalha as sementes? Quantas florzinhas, quantas sementes, quantas coisas o vento leva? E essas sementes, esses pólens vão cair em outras terras, outros lugares, e ali nascem novas plantas da mesma espécie. O que isso está dizendo do Exu Ventania? Esse poder de espalhar sementes na vida da gente, esse poder de fazer as nossas coisas germinarem, esse poder de fazer coisas novas chegarem na nossa vida, esse poder de transformar aquele terreno baldio ou aquele campo deserto num campo florido. E para isso, meu bem, tem que tratar dele muito bem, porque ele é um Exu que vai de brisa a furacão. Como todo Exu, mas são especificidades que eu estou falando. Essas sementes da vida, Exu Ventania carrega lindamente. O difícil para nós mortais é entender essa sabedoria que ele carrega. Eu estou associando muito as coisas da natureza, porque foi a única forma e maneira que eu encontrei de entender o que ele me passou, que não foi nada fácil, e eu fui associando, eu fui anotando, associando, e eu falei assim, eu tenho que achar exemplos simples. Então você imagina um céu todo poluído. Alguém queimou um pneu, alguém fez uma fogueira, incendiou alguma coisa, ou alguma coisa poluiu o ar. Aí vem o vento e leva toda aquela poluição. Não é isso? O que você consegue fazer uma analogia? Então imagine uma pessoa densa, imagine uma pessoa cheia de egum, cheia de ataque espiritual, uma pessoa com a mente distorcida, poluída, louca. Exu Ventania leva. Então os médiuns, eles sabem trabalhar muito bem com esses trabalhos de limpeza, de purificação, em outra vibe, mas são excelentes para descarrego, para limpeza, desde que o seu Exu Ventania que esteja tomando a frente, porque essa é a energia que eu estou falando, né? Então, todas essas coisinhas que eu falei até agora, o que você tem que entender, principalmente o médium, associa as características que eu estou passando com as características mortais que você tem, no sentido de essência, no sentido de jeito de ser, maneira de ser, e como eu faço, como eu não faço, como eu vejo o mundo, tá? Porque agora a gente tem uma expressão psicológica do Exu Ventania, que eu vou passar aqui, humanizando ele, tá?
Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o Exu Ventania e tentar humanizar, para tentar trazer ele mais próximo à nossa realidade humana, para que a gente consiga ter uma compreensão humana dessa situação. Então, por exemplo, o poder da comunicação, seu Ventania. O poder da inteligência, seu Ventania. Então, comunicação, Ventania, você já associa ao vento. O vento não está em todo lugar, o vento sabe de todas as coisas. A comunicação, por quê? A notícia, a informação. Então, lá na China aconteceu alguma coisa, o vento de lá vem aqui e te conta. Entende esse poder de comunicação e esse poder de desenvolver também a inteligência? Não tem como os médiuns do Exu Ventania ter paz na vida sem buscar conhecimento, porque a essência do Exu é o conhecimento. Essa coisa de andar por todos os lugares e saber de tudo, presente, passado, futuro, é muita informação. Então, vale algumas enxaquecas, porque quando muita informação chega na cabeça do médium, dá aquele impacto mediúnico. Lógico que dá. Então, os médiums sabem as suas dificuldades e vão explicar aqui. Porque o homem, gente, o homem é muito inteligente, tá? E com isso, ele acaba expandindo a consciência humana, no sentido dos processos da vida, o médium, né? O que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que ir, se eu vou, se eu paro, se eu continuo, com uma expansão da consciência. Então, conexão com outras forças, com outras energias. Por exemplo, eu trabalho com Exu Ventania, mas eu estou precisando muito de uma força do seu tranca-rua. Esses médiuns, eles têm essa facilidade de entrar no universo do seu tranca-rua e falar assim: meu senhor, estou aqui. Né? Por quê? São habilidades do Exu Ventania. Então você olha o nome Exu Ventania, aí você começa a entender o processo também de legião. Ele é necessário no mundo espiritual, no mundo dos Exus. Ele é necessário, ele é fundamental para que uma magia saia da minha casa e chegue na casa do destino. Entende? Tipo o Exu Porteiro, ele abre e fecha. O Exu Ventania leva. Leva e traz. Então você usa essa magia de uma maneira linda. Me traz dinheiro, me traz beleza, me traz saúde, me traz amor. Leva a carniça, leva a maldição. É nesse sentido, nesse aspecto que eu estou dizendo. Ele, a todo momento, na cabeça do médium, ele está formando novos pensamentos. Então, o médium tem sempre aquela sensação de que está começando do zero, né? Então, ele está com um projeto. Daqui a pouco, chegam novos pensamentos, ou vai potencializar as ideias do projeto, ou vai mudar o percurso, mesmo sempre com aquele projeto. Então, eu fiz um projeto para vender plantas, criei o espaço. Na hora de pôr as plantas, aí decide que vai pôr só vasos. É um exemplo, tem que dar exemplos simples. Então, essa chegada de pensamentos é intensa. E o médium novo, ele acaba achando que ele tem algum problema psicológico, né? Porque a indecisão, a cabeça muda a todo instante, aquela confusão emocional, mental, é aprendizado, é desenvolvimento. Eu já cansei de falar aqui, desenvolvimento não é só receber espírito. O espírito, a entidade, ela te prepara antes. Ela prepara teu corpo, ela prepara tua cabeça, ela prepara teu ori, ela prepara tua conexão, para depois ela chegar. Porque a gente sabe que tem muita gente que pensa que o Exu e a Pombagira é tipo assim, conto de fadas, né? A Cinderela, o Príncipe Encantado. Não é. Não é. Exu é uma força negativa. E negativo não quer dizer ruim. Tive que falar muito esses dias isso. Negativo não é ruim. Tudo precisa
para existir, para funcionar, precisa das duas polaridades. Eu não tenho aqui. Não tem aqui. Uma lâmpada. Você põe o fio positivo, você põe o fio negativo, a lâmpada acende. Então, negativo não é ruim. É uma força, é uma expressão energética. Então, quando a gente fala do seu Ventania, nunca esqueçam que ele pode, em todas as características ótimas, legais, lindas, fofas que eu falei, ele tem o mesmo poder para fazer ao contrário. Tirar pensamento, trazer ignorância, fechar coisas, tirar informações. Então, se você faz uma demanda de ataque com o Exu Ventania, tudo que eu falei de bom até agora, ele ataca tirando. É isso. Tá? Então, vamos parar de romantizar Exu e achar que ele é uma coisa fofinha. Tá? Não é. Não é. Ele não tem essas coisas humanas que a gente tem. Já foi humano, mas hoje é um Exu. Tá? Os médiuns, eles têm uma forma mediúnica muito interessante. As imagens se formam na cabeça deles. Então, por exemplo, o médium está sentado num sofá. Aí vem a imagem de alguém roubando a bicicleta. Aí o médium faz assim: ô garoto, vai pegar sua bicicleta que está ali no quintal, porque vão roubar ela. Entende o que eu quero dizer? A imagem do que vai acontecer, essa sensibilidade, Exu Ventania, ele mostra na cabeça do médium através de imagens, como se fosse vendo uma televisão, como se fosse fatos reais. E corre, meu bem, porque se um Exu Ventania falar que viu, ele viu. Corre, porque o negócio não vai dar bom. É isso, preste muita atenção nos médiuns do Exu Ventania, principalmente aqueles que já são sacerdotes, porque o poder deles não é brincadeira. Eu vou dar um exemplo de coisas simples, que depois eu vou deixar para o final do vídeo. Mas, por exemplo, cadê? Aqui. Não estou dizendo para ninguém fumar, viu? Presta atenção. Isso aqui é um exemplo, que já eu sou fumante. O que eu estou fazendo aqui, se eu quiser chamar o Exu Ventania? Eu traguei o axé do Exu Ventania. Eu soltei a fumaça que foi para o ar, com o meu pedido para o Exu Ventania. O vento está alimentando o fogo do meu cigarro. A cada tragada eu faço um pedido. Então não venho com esse negócio de coisas saudáveis, coisas naturais, porque cada um faz na sua vida o que quer. Entendeu? Eu estou dando um exemplo, você põe esse exemplo como você quiser. Entendeu? Em outras coisas. Compra aquele cigarrinho de chocolate. Então, não, é que eu não aguento, gente. Quando eu estou fazendo o vídeo, parece que eu estou vendo os comentários. Então, compra o cigarrinho de chocolate, talvez dê certo. Então, é o ar, é o pulmão, é o ar que alimenta a vida. Esse ar chega nas nossas células, no nosso pulmão. Ele transita no nosso sangue. Será que o Exu Ventania, ele tem esse poder de mexer com sangue? O sangue, essência vital do corpo de um ser humano? Ele tem essa vitalidade? Ele tem esse poder de entrar dentro de uma pessoa e sair, sendo ele o Exu Ventania? Tem. Tem. E isso é ele que tem, tá? Então, o médium, ele vai ter várias coisas parecidas, semelhantes. Mas o que acontece quando o médium desenvolve muito esse lado de entrar e sair de dentro dos outros? Ele pode ser um médium perturbado, porque você fica o dia inteiro sentindo a dor dos outros, sentindo a emoção dos outros, sentindo o problema dos outros. Lembra que Exu Ventania, ele está no pensamento, ele está na expansão, ele está no movimento. Então esse médium, principalmente o iniciante,
tem que trabalhar muito para equilibrar essa mediunidade. E quem é que ajuda isso? Quem é? O próprio Exu Ventania. Porque não é ele que causa. Lembra que quando você tem um Exu ou tem uma pombagira, você não tem por acaso. Tá? Não é, ai que bonitinho, eu quero ele para mim. Não é assim que acontece. Então, você nasce com as suas características, com, vamos colocar essa palavra, né, para todo mundo entender, com um destino, com uma jornada, e se afina com aquele Exu. Aí, já no seu nascimento, aquele Exu já está com você. É assim que eu acredito, tá? Eu não acredito que depois que você está velho, maduro, vamos ver qual Exu eu vou escolher. Para mim, isso não existe. Então, se tem algum lugar que fala isso, sinto muito. É só minha opinião. Então, nós vamos falar agora de como ele pode se apresentar. Ele pode se apresentar muito alegre. Ele pode se apresentar muito alegre. Ele pode se apresentar extravagante. Sabe aquela coisa assim, ninguém acredita que ele fez isso? Então, isso pode ser, lembra das polaridades. Se ele chega muito alegre, ele pode chegar muito terrível. Mas essa coisa de mudar de ideia rápido, ele está ali. E de repente, vamos lá, meu velho, a gente vai por aqui, essa obrigação. Aí ele olha assim, não, vamos mudar tudo. Isso você põe nesse canto, isso você põe naquele. O Exu é assim. Mudei de ideia. Mas não é que eu mudei de ideia porque ele é volúvel. Novas informações, ele não para de acessar as informações. Então, de repente, o que estava tudo planejado, muda. E isso é muito interessante no Exu Ventania, porque ele não deixa a vida do médium ficar parada. Esse médium está sempre fuçando alguma coisa. Então, ele sempre vai quebrar esses padrões. Tá? Esses padrões, o A, E, O, U, o ABC, de repente ele decide fazer o credo ao contrário. É complicado para nós que não somos médiuns dele entender essas coisas, entende? Isso não faz parte da minha realidade. Eu vou assim, ó, passo a passo. Mas os médiuns do Exu Ventania não tem passo certo, eles voam. Então, é a melhor maneira que eu encontrei para explicar esse detalhe. Com essa facilidade que o Exu Ventania tem de entrar e sair de qualquer lugar, isso significa também entrar e sair de qualquer dimensão, de qualquer plano espiritual. Então, se ele decidir se expressar lá com Lúcifer, ele vai. Se ele decidir ir no reino da Calunga e falar com o rei da Calunga, ele vai falar. Se ele decidir subir e falar com o anjo tal, ele vai falar. Então, ele tem acesso a divindades tanto sutis como divindades densas, com uma facilidade incrível. E ele traz as respostas também de forma rápida e incrível. Ser incrível é a característica do Exu Ventania, tá? Ele gosta dessa expressão, ele gosta de ser importante, ele gosta de ser rápido, ele não gosta de perder tempo na mesma coisa por horas, por dias, por semanas, por anos. Então, é característica dele e provavelmente os médiuns também têm esses acessos, né? Direto ou indiretamente, através de sonhos, através de viagem astral, através de uma vela que acende e fecha os olhos. Lembra que a imagem vem na cabeça? Esse médium é capaz de ver lá o próprio orixá e falar assim, voltei, eu vi e eu sei o que eu estou falando. Vai fazer. É isso. As magias com fogo, seja fogueira, seja pólvora, seja vela, com fogo, é uma forma bem interessante de se trabalhar com o Exu Ventania também. Por quê? O ar, meu bem,
a gente não enxerga, a não ser se ele tiver poluído, se ele tiver de alguma outra... você jogar um pó colorido no céu, aí você até vê o movimento do ar. Mas o ar na sua essência, o vento na sua essência original, você não vê, você só sente. Então, através do fogo, você consegue ver a manifestação do Exu Ventania. Então você acende uma vela, gente, eu não estou com nada perto de mim hoje. Você acende uma vela, a vela está ali com a chama. Exu Ventania, vai chover hoje? A vela pisca. Então você combina, Exu Ventania, se piscar 2 vezes, sim. Se piscar uma, não. Exemplo, gente. Mas tudo que você criar de comunicação com Exu Ventania passa a existir e passa a funcionar. Porque ele adora o novo, ele traz pensamento, ele traz visão e ele gosta do movimento. Esse movimento climático, que eu estou tentando dizer desde o início do vídeo. Esse evento. Então, se você determinar que a vela vai te dar uma resposta, usando um exemplo simples, a vela vai te dar a resposta. Ou seja, Exu Ventania vai te dar a resposta. Quantos médiuns do Exu Ventania, por exemplo, vou catar minha bolsa e vou no mercado, daqui a pouco dá um vento, começa a estremecer janelas, começa a estremecer toda a casa, ele faz assim, bem, gente, acho melhor eu ir amanhã, porque o médium sente quando o Exu Ventania não está satisfeito. Nós vamos falar agora das características dos médiuns do Exu Ventania. Lembrando que tudo que eu falei até agora foram as características que os médiuns vão me contar aqui nos comentários do Exu Ventania. E agora nós vamos falar das características dos médiuns. E os médiuns, essas características do Exu, quando ele está de frente no médium, essas características que eu citei do Exu Ventania, os médiuns têm muito forte, tá? E agora as características dos médiuns, principalmente para aqueles que trabalham muito com Exu Ventania. E eu vou ter que ler, porque é uma Bíblia. Brincadeira, gente. Não é Bíblia. Exu não é Bíblia, Exu é divino. Então vamos lá. Os médiuns carregam a curiosidade de todas as formas, de todas as maneiras. Curioso, tipo gato. Quer fuçar em tudo, quer ver tudo, quer ir em tudo, quer saber de tudo. Adora notícia, adora saber as conversas, adora saber o que está acontecendo do lado de lá da rua. Eles gostam, tá? E a maturidade vai ensinando se isso é bom ou não. São muito elétricos e dinâmicos. Ou seja, esses médios são hiperativos. Toda hora está fazendo uma coisa. Ao mesmo tempo que está cozinhando, está lavando louça, está acendendo vela, está atendendo o telefone. São assim, dinâmicos, tá? Dificuldade de ficar muito tempo na mesma coisa. Então, eles cansam. A rotina cansa os médios do Exu Ventania. Cansa. Então, se eu ficar nessa casa, já pensou eu envelhecer nessa casa, eu morrer nessa casa, e eu não ter outras experiências, eu não conhecer outras pessoas, eu não conhecer o que tem de novo, eu não saber o que é morar na praia, eu não saber o que é morar no campo, eu não saber o que é morar na cidade. Exemplo, gente. Então, as coisas com os médiuns cansam. Então, se o marido, a mulher está sempre usando roupa preta, tô cansada de ver você de preto. Coloca um azul, um amarelo, tá sempre com a mesma cara. É isso, eles cansam. Os médiuns, eles não sentem o dever e a obrigação com nada. Com nada. Então, por exemplo, tem os filhos de sangue. Isso é uma coisa diferente. Então, existe o pai, existe a mãe,
Existem aquelas obrigações, tá? Mas depois que a criança aprendeu a comer, ela tem que comer sozinha. Tá? Ai, porque eu vou ajudar a velhinha que mora ali na rua de baixo. Eles vão ajudar, porque eles são super prestativos. Mas não coloca isso como obrigação para eles não, porque eles não dão continuidade. Eles ajudam até onde eles acreditam que seja suficiente, entendeu? Porque eles não se sentem obrigados. Eles fazem porque eles querem. E isso tem uma diferença muito grande. Outra coisa que eu coloquei aqui. Eles libertam-se facilmente de grupos, de pessoas e de familiares. Então não tenta cansar a cabeça do médium do Exu Ventania com... Eles se libertam de você. Eles dão um jeito, e assim como o vento que chega, é o vento que vai. Entendeu? Ou eles põem para correr, ou eles que correm. Então, tem que ter muito diálogo com os médiuns do Exu Ventania. Porque eles carregam esse dom da comunicação. Então, se você está se comunicando com o médium do Exu Ventania, explica para ele a sua dificuldade, as suas coisas, o seu problema, mas não com muito mimimi, porque cansa ele. Explica, tá? A antena dele já ligou, ele já está conectado àquilo. Agora, se todo santo dia você fizer a salve rainha para ele, ele vai te pôr para correr. Ele não aguenta. Para ele, você está tomando o tempo dele. Então, seja prático, seja rápido, seja objetivo. Lembra que esses médiums são dinâmicos. Fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então, você que conhece o médium do Exu Ventania, você pode achar, dentro da sua percepção, que eles não te dão a atenção que você deveria ter. Tem nada a ver. É o jeito. É a natureza sendo natureza. É o médium. Tá? Já comentei isso, então eu coloquei aqui. Eles sempre estão buscando caminhos novos. Eles gostam de começar as coisas. Eles gostam de renovar as coisas. Eles gostam de ambientes diferentes. Eles gostam de ser brisa e ser tempestade. Eles gostam de desafios, né? Mas aqueles desafios não ruins, aqueles desafios que eles sabem que é muito interessante para a vida deles, que vai acrescentar o intelecto, vai acrescentar a inteligência, vai acrescentar financeiramente, vai acrescentar a família, vai acrescentar a ele e a todos que os rodeiam. Lembra que o Exu Ventania é tipo uma legião? Então, os médiuns do Exu Ventania também criam essas legiões. Os grupos, as famílias, mas, meu bem, o pavio é bem curto. Para ele se desligar dos grupos, é com a mesma facilidade que ele se liga. Essa parte do conhecimento que o Exu Ventania passa para os médiuns passam a ter aquela característica. Gostam muito de buscar o conhecimento, gostam muito, um exemplo, podcast, um vídeo no YouTube, e fazer um curso, e fazer uma reunião, gostam de autoconhecimento, gostam de se conhecer, gostam de buscar dentro deles respostas para as coisas. Eles têm esse movimento porque, além da comunicação, da inteligência que Exu Ventania faz questão que seus médiums tenham, o médium, ele detesta ociosidade. Ele detesta. Se a água tiver no copo em cima da mesa mais de 15 minutos, já tem que jogar a água fora e pôr outra, porque para ele aquela água já ficou podre. Então, a ociosidade não pega nos médiuns do Exu Ventania. Então, você que conhece o médium do Exu Ventania, se você começar a entender essa força da natureza que são esses médiuns, tudo vai ficar mais fácil para vocês.
Tudo vai ficar mais fácil para vocês. Lembrando que nós sabemos que cada um tem seu temperamento, cada um tem seu jeito, cada um tem seus Exus, suas pombagiras, mas essa é uma expressão dos médiuns do Exu Ventania. Tá, e eu não tenho isso de característica. Lógico que não é todo mundo que é igual, entendeu? Eu falei no início, igual não é a mesma coisa que semelhante. Então, grande parte dessas características algumas delas estar potencializadas e outras nem tanto, né? Até mesmo porque, a minha vertente acabou. Então tá, então essa expressão é um pouco diferente. Nunca esqueçam de ter essa linha de raciocínio quando eu estiver falando dos Exus e das pombagiras, tá? Quer um bom conselho? Quando você falar com o médium do Exu Ventania, eles conseguem ver os dois lados da mesma moeda com muita facilidade. Eu vou comprar um carro. Aí ele vai dizer para você, esse carro vai ser ótimo, porque você vai poder passear e viajar. Mas esse carro também vai te trazer boleto para você pagar. Você tem dinheiro? Então entende esses dois lados da mesma moeda? Agora que complica um pouco. O médium com ele mesmo. Devido a essa expansão de pensamentos, toda hora chega informação, toda hora chega ideias, toda hora chega movimento, toda hora chega coisas por causa dos ventos do seu Ventania. Eles podem passar por momentos da vida de ficarem muito indecisos. Eles são ótimos para dar conselhos, tá? Porque daí eles não estão colocando as emoções deles. Mas quando eles entram na vida deles e as emoções deles misturam-se com as intuições, com aquela visão, porque eles têm essa visão de formar imagem, aí vem a indecisão. Faço, não faço. Vou, não vou. Esse momento, se você entender, é a hora de agradar o seu Ventania, vai clarear tudo. Entendeu? Porque esse momento, normalmente, você está querendo resolver alguma coisa com as suas próprias forças, com seus próprios poderes. E aí o seu Ventania, ele não te orienta. Aí vem a indecisão. Então, é um aspecto, é um ponto só para você, médium, refletir. Como eu vou falar isso? Compromissos a longo prazo cansam também os médiuns. Então, vou usar o carro. Faz de conta que compra um carro e vai ter que pagar esse carro em 6 anos. Cansa. Porque o médium vai pensar assim, gente, daqui 2 anos eu nem vou gostar mais desse carro e ainda vou ter mais 4 anos para pagar. Esse é exemplo simples, tá? E tem outra característica. Os médiums do Exu Ventania são ótimos em ofensas, em afrontos, em quebrar o pau. Apesar deles terem bom humor, mas quando eles pegam esse outro lado da polaridade, o couro come, tá? O couro come. Então, eles vão pro afronto. Não ache que aquela brisa não vira um tornado. Vira. Aí salve-se quem puder. Porque das palavras até outras coisas que forem necessárias, esse médium, ainda mais se estiver incorporado, se ele estiver possuído pelo Exu, aí, meu bem, salve-se quem puder. Um aspecto, tá? Todos nós temos aqueles momentos na vida que isso não é do Exu nem da pombagira. Nós temos aqueles momentos da vida que a gente está em crescimento, a gente está em evolução, a gente está com dificuldade tal, a gente está com um problema tal. Os médiuns mais maduros têm que cuidar muito da pressão arterial do coração. Por quê? O Exu Ventania, ele é a pressão. Ele é a pressão. É um momento de cuidar do Exu. São sinais.
cuida do teu Exu, cuida do teu Exu, cuida do Exu Ventania. São sinais, tá? De que algo não está bem e que você tem que transformar alguma coisa. Então, provavelmente você parou de se movimentar, provavelmente você se frustrou com alguma coisa, provavelmente você perdeu a fé em você mesma, provavelmente você fez coisas que se arrependeu, e aí vem aquela pressão. Tudo isso é exemplo, gente. Não dá para falar da vida de todo mundo, é exemplos. Então, é a hora de cuidar do Exu Ventania e pedir para ele colocar tudo em ordem. Principalmente a ordem que começa pela tua cabeça, pelas tuas emoções. Depois a ordem externa, o que está em torno. Faz sentido? Isso é um detalhe interessante. Tomara que eu tenha conseguido explicar isso direito. Eu inventei uma história aqui que talvez consiga expressar o que eu quero dizer da forma que eu entendi. Então você imagina um deserto de areia, o deserto do Saara. Ou seja, é sol e areia, sol e areia, sol e areia. À noite é frio e areia, é frio e areia. Lembrando que no deserto as temperaturas à noite pode chegar abaixo de 0. E de dia, o inferno em chamas. Já viu a força da natureza dos ventos, aquelas tempestades de areia que cobrem cidades, que cobrem territórios, que cobrem tudo? Como que você não vai enxergar o Exu Ventania nesse poder da natureza? Então, eu achei isso tão forte, tão expressivo, que não é um Exu para você brincar. Não é um Exu para você fazer promessas e depois não cumprir. Não é um Exu que ele vai chegar alegre e sorridente. Não pensa, se tiver coisas erradas, que ele não vai virar o capeta, tá? E levantar as tempestades de areia, porque não é só tempestade de chuva. Todo e qualquer tipo de tempestade o Exu Ventania pode criar. Tanto colocar como tirar. Então entenda isso como maldições, como demandas, como quisilas, como enredos da vida, tá? Imagina se o médium decide deixar uma pessoa louca. Exu Ventania deixa a pessoa louca em 2 minutos. Tirar a loucura de alguém, né? Não estou falando loucura fisiológica. Loucura de alguma coisa, emocional talvez. Tira. Vê o que Exu quer, vê o que Exu precisa e qual a magia que ele quer fazer, ele tira. Os médiuns do Exu Ventania são ótimos oraculistas. Tarô, búzios, sei lá, runas, não sei. Qualquer tipo de oráculo, borra de café, não sei. São ótimos oraculistas. Mas tem uma coisa que vocês médiuns do Exu Ventania têm que me contar. Vocês conseguem se tornar invisíveis. Eu não sei como vocês fazem isso. Eu quero aprender. Porque sabe quando alguém está fazendo alguma coisa errada? Você está ali parado, de braço parado, né? Ai, o microfone. Você está parado ali de braço cruzado olhando e a pessoa está fazendo coisa errada, mas a pessoa não vê que você está lá. A pessoa não vê. Então, você entra numa festa e tem aquele grupo de pessoas que você não pode nem olhar na cara. Ninguém te enxerga. Que magia é essa, meu povo? Que magia é essa que vocês carregam de invisibilidade? A gente quer aprender com vocês, porque isso é bem interessante para a gente catar as pessoas no pulo do gato. Agora, vamos fazer um resuminho, que eu vou ler, porque às vezes a gente esquece de falar as coisas, então tem que anotar, porque é muita informação e eu tenho que interpretar tudo isso, né? Porque não chega da forma que eu falo, bonitinho. Eu que vou inventando, vou criando o jeito de explicar.
dentro do que eu entendi, dentro das minhas experiências. Por isso que o comentário dos médiuns é importante. Pensam constantemente em crescimento, em evolução espiritual, no financeiro, e a sua intimidade escolhida a dedo. O que eu quero dizer com isso? Intimidade não é sexo. Intimidade é quem frequenta a minha casa. Intimidade é quem anda comigo. Intimidade é quem vai lá comigo. Intimidade, eu vou contar esse problema para essa pessoa porque eu confio. Intimidade, porque eles confiam em pouquíssimas pessoas. Eles carregam uma coisa com eles que não pode confiar em ninguém. Os médiuns carregam isso, né? Sabe pessoas que perdem a confiança com os médiuns do Exu Ventania? Aquelas pessoas que fazem promessas e não cumprem. Por exemplo, eu vou te dar um maço de vela. Eu vou te dar R$100. Eu vou te trazer um presente. Não traz, nunca traz, nunca traz. Aí o médium já faz assim, bom, se a pessoa não consegue cumprir as pequenas coisas, eu não posso confiar em nada do que essa pessoa me disser daqui para frente. Pronto, acabou. Não confia, não confia. E é difícil tapar esse buraco, porque eles perdem a confiança, é para sempre. Eles vão conviver, eles vão engolir, eles vão ser educados, eles vão ser tudo que eles precisam ser, mas confiar, não. Prometeu, falando do médium, porque o Exu ainda é pior, prometeu e não cumpriu, é babado. Alguns aspectos negativos dos médiuns. A fragilidade é agressiva. Porque tem pessoas que ficam frágeis e se oprimem, né? Não. Toda vez que eles estiverem frágeis, eles vão se tornar agressivos. E isso melhora com a maturidade, tá? Porque aprende causa e efeito, né? Outra parte, que a gente está chamando negativo, mas não está dizendo coisa ruim. São coisas que os médiuns têm que trabalhar para que isso não prejudique a vida deles. Então eles têm uma facilidade incrível de viver num mundo de fantasias. Não, o filho está ali com 7 anos. O meu filho vai ser médico. Aí a menina está com 15 anos. Eu tenho certeza que ela vai casar com um homem rico. Estou dando exemplo, gente. Aí começa a vender um negocinho. Então é um mundo de fantasias. Ao mesmo tempo que essas fantasias são motivadoras, porque fazem eles irem à luta, mas quando essas fantasias elas estão direcionadas ao que os outros vão fazer, se torna negativo, porque quase sempre as pessoas nunca fazem o que a gente quer, né? Então, passa a ser, por esse aspecto, esperar dos outros uma fragilidade. Outra coisa que pode ser negativa nos médiuns, a manipulação. Por eles terem muita intuição, verem as coisas, estarem como o Exu, antenados em tudo, né? Eles acabam manipulando. E a pessoa gasta R$500 no mercado. E o médium está olhando. Na outra semana, mais R$500 no mercado. E o médium está olhando. A gente tem que parar com isso, gente. A pessoa está torrando dinheiro no mercado. Está torrando dinheiro em jogo. Está torrando dinheiro em cachaça. Já sei o que eu vou fazer. Vou criar uma dívida. E aí, sem a pessoa perceber, o médium manipula para que o dinheiro dela compre alguma coisa com a intenção de tirar ele daquela situação. Então, se eles tiverem que ser dramáticos, se eles tiverem que ser atores, se tiver que chorar, né, é um poder de manipulação. Porque lá dentro deles
Eles já desenharam todo o processo, tá? Então, como que eu coloquei como aspectos negativos, mas a gente sabe muito bem que essas ferramentas, elas podem também ser altamente positivas. Lembra sempre das duas polaridades. Gostam de ser bajulados, eles saem da brisa e viram furacões, não perdoam facilmente e decepcionam-se com as pessoas facilmente. É um resuminho. Então, amados médiuns do Exu Ventania, aqui está o vídeo que eu prometi para vocês. Eu preciso do comentário de vocês para enriquecer o vídeo, para agregar conhecimento, para que vire aqui uma enciclopédia e nós honramos o Exu Ventania, tá? É isso que eu espero de vocês. E aguardem as cenas dos próximos capítulos. Não esqueçam do Seja Membro, tá? E assim fechamos a nossa gira com a força do Exu Ventania, que venha trazer muito axé, muito caminho, muita sabedoria, muita prosperidade para a vida de todos nós. Gratidão.